Olá, meus amigos. Nessa videoaula a gente vai explorar de uma maneira bem pontual, bem objetiva, como que a dinâmica de grupo ela pode ser aplicada aí para processos seletivos, né? A gente entende que a dinâmica de grupo é uma técnica própria aí da área de gestão de pessoas, mas a gente vai especificar aqui como que ela possa ser aplicada para conduzir seleções de emprego, né? Processos seletivos de emprego. Então, quando a gente vai aplicar uma dinâmica, né, independente se vai ser para um processo seletivo ou se vai ser para uma outra finalidade qualquer ali da organização, a gente precisa se atentar a um roteiro, né? Não é simplesmente jogar uma atividade para uma distração, um possível passatempo, né, para os funcionários. Jamais. Não entenda a dinâmica de grupo como uma atividade de lazer, né? Lógico que determinados contextos, né, se for ali para um grupo de interação, se for para um grupo de recreação, uma dinâmica de grupo ela pode servir, mas ela vai ter um propósito, ela vai ter um objetivo. E justamente porque a dinâmica de grupo ela precisa ter esse propósito, ela precisa ser muito bem estruturada na maneira como ela vai ser praticada. Então, a gente consegue ver claramente que a dinâmica de grupo ela segue três principais etapas, né? A primeira delas é o momento de planejar a dinâmica. Bom, no momento, né, de planejar a dinâmica, a gente tem que observar o perfil dos participantes daquele grupo, né? Se nós vamos aplicar a dinâmica sobre um determinado grupo de pessoas, quais são essas pessoas? Quais são as suas características, né? Qual que é o perfil? Se é para profissionais, se é para profissionais de um determinado nível hierárquico, se é para profissionais de um determinado tipo de setor da estrutura, né, da minha organização, eu preciso saber como que eu vou realmente trazer uma dinâmica que seja compatível com o interesse, compatível com as necessidades ali dos possíveis participantes que venham a interagir com a minha dinâmica. Além disso, também é imprescindível termos uma determinação, né, da quantidade de participantes. Simplesmente porque existem algumas dinâmicas que a gente não vai conseguir fazer com um grande número de pessoas. E o contrário também, né? Tem algumas dinâmicas que se eu tiver um número muito restrito de pessoas, por exemplo, eu tenho um grupo de 4 pessoas, talvez uma determinada dinâmica não tenha efeito, né? Ou até mesmo não tenha nem mesmo a possibilidade de ser aplicada por essa quantidade X de pessoas. Eu já tive algumas dinâmicas que foi necessário fazer algumas adaptações, né? Seguindo ali as instruções da dinâmica, mas pela própria quantidade de pessoas que estavam ali dispostas a participar dessa dinâmica, foi necessário fazer alguma adequação. Se porventura for necessário ajustar, porque alguma pessoa, algum funcionário, né, não participou de um determinado processo, desse momento ali de encontro para a realização dessa dinâmica, eu preciso já ter o meu planejamento para saber até mesmo como que eu vou me flexibilizar com base nessa quantidade de pessoas que venham ali, de fato, efetivamente, participar da minha dinâmica de grupo. Se eu estiver aplicando a dinâmica de grupo no processo de seleção, né, eu tenho que observar quantos candidatos nós temos. E ainda assim, mesmo que eu tenha candidatos muito interessados por aquela oportunidade de emprego que está sendo pleiteada ali no processo seletivo, pode acontecer de um candidato se ausentar, né? E aí, por mais que a gente possa ficar nessa condição, mas ele vai ser desclassificado. Enfim, ele pode ter N possibilidades, pode ter acontecido algum evento com ele, né? Ele pode ter despertado por um outro interesse, estar participando de um outro processo seletivo. Então não basta, né? Por mais que a gente já vá aplicar uma dinâmica de grupo num processo onde a gente já tem ali o score, a quantidade de pessoas que realmente estejam participando, a exata quantidade de candidatos, a gente não pode contar exatamente, ó, temos tantos candidatos, obrigatoriamente a gente vai aplicar a dinâmica em todos esses candidatos. Pode acontecer de algum faltar. Então, é necessário já no planejamento, eu já considerar essa possível flexibilização da dinâmica, caso a gente tenha alguma alteração na quantidade de pessoas que venham participar da dinâmica ali no processo seletivo. Além disso, né, o planejamento também implica na definição da duração da dinâmica e no local onde essa dinâmica vai acontecer, né? Algumas dinâmicas são mais estratégicas se forem praticadas ao ar livre. Outras dinâmicas podem requerer que o ambiente seja mais silencioso, né? Então eu tenho que observar o local, se vai ser adequado para a dinâmica que eu venha propor, e a duração também, porque se eu não planejo a dinâmica, né, e eu fico assim, joga lá a atividade, vamos ver como é que o grupo vai operacionalizar o desafio da dinâmica e deixar de.
eu corro um sério risco de não conseguir ter um momento de desfecho. E aquilo vai ficar, vai ficar, vai ficar. E se eu estou falando propriamente de um processo de seleção, né, a gente sabe que a gente tem ali um período para essa seleção ser consolidada. Então, enquanto essa seleção está acontecendo, enquanto esse processo seletivo está acontecendo, para eu não perder a garantia, né, de que eu realmente vou definir, vou fechar aqui, é esse o profissional que eu vou contratar, para eu não poder incorrer aí num desvio do meu cronograma, eu também preciso combinar, considerar ali o tempo que essa dinâmica requer para ser praticada, já definir um tempo padrão para essa dinâmica que não me comprometa o cronograma de todo o meu processo seletivo, né? Além dos participantes, dos candidatos, né? Além do local onde eu vou aplicar a dinâmica e a duração da dinâmica, a gente também deve planejar o tipo de material que seja necessário. Algumas dinâmicas, né, revelam a necessidade de algum material lúdico, de algum material, né, de papelaria. Então, eu já tenho que ter esse material antes disponível para poder, de fato, operacionalizar ali a execução da dinâmica. E aí, né, quando eu já tenho tudo isso planejado, a gente parte então para o segundo momento, né, seguindo o roteiro da dinâmica, é a hora de executar. Planejei como que a dinâmica vai acontecer, defini os participantes, horário, local, material, então nós vamos executar a dinâmica. Nesse momento, logicamente, vai depender do tipo de dinâmica que eu esteja aplicando, né? E aí você pode acessar N manuais de dinâmicas de grupo, existem várias publicações, né? Existem algumas dinâmicas que você consegue ver ali a receitinha dela, até mesmo numa simples pesquisa do Google. Não costumam ser as melhores, né? Aquelas dinâmicas que têm um roteiro muito bem escrito, muito bem estruturado nas publicações de livros, eu particularmente acho que elas são mais detalhadas, você consegue até mesmo entender os propósitos de uma maneira mais consolidada. Agora, lógico que existem publicações, né? Tem alguns livros de dinâmica de grupo que você fica, cara, isso aqui é atividade para fazer com criança do pré-primário, sem desmerecer, né? Logicamente que algumas dinâmicas são necessárias ali para o processo educativo também, né? Nós consideramos também os grupos nas escolas, mas algumas dinâmicas são mais estratégicas. E aí, no momento de planejar a dinâmica também, né, é recomendável que você analise, estude a dinâmica que você vai aplicar, né? Veja se ela realmente possibilita levantar as informações que você realmente deseja conhecer ali dos candidatos no processo seletivo. Então, a execução da dinâmica vai depender da dinâmica propriamente que você vai aplicar, mas a gente também tem aí uma regrinha, né, uma regra padrão. Quando a gente vai executar, a gente precisa apresentar o propósito da dinâmica, né, esclarecer ali qual vai ser a atividade, qual é a operação que vai ser aplicada para os participantes no momento dessa dinâmica, explicar a tarefa, o desafio que é proposto. As regras para execução, né, algumas dinâmicas têm regras do tipo, olha, vocês não podem se comunicar verbalmente, é uma regra. Vocês não podem sair aqui deste local, é uma regra, né? Você não pode usar as mãos, é uma regra. Então, eu preciso já de antemão, antes mesmo de aplicar, né, a operacionalização da dinâmica, deixar muito claras as regras. Porque pensa, a partir do momento que você falou, ó, vocês que estão participando da dinâmica vão fazer isso. Aí na hora que a dinâmica começa a acontecer, você fala, opa, peraí, não pode usar a mão. Você já quebrou, né, ali, de certo modo, a qualidade da aplicação dessa dinâmica. Então, apresenta antes, né, essas regras de execução e já levanta ali com os participantes um tempo estimado para a conclusão da dinâmica. Inclusive, muitas dinâmicas, né, têm esse apelo. Eu quero observar como que aquela pessoa, aquele profissional, principalmente se for em processo seletivo, como que ele lida com pressão, se ele realmente consegue cumprir cronogramas. Muitas dinâmicas têm essa determinação. Você tem até 5 minutos para fazer essa determinada tarefa, né? Você tem até 10 minutos para fechar essa discussão com o seu grupo, para apresentar um produto que seja confeccionado aqui por todo o seu grupo. Então, né, essa questão de especificar o tempo, tanto pode ser para já levantar alguma inferência sobre como que aquela pessoa lida com o estresse, lida com cobrança, né? Numa situação de estresse, você ter prazo curto é uma situação estressante, então você pode induzir, né, pode simular esse estresse, e também, em alguns casos, basta unicamente definir, olha, nós temos 1 hora para concluir essa dinâmica. Você pode fazer tranquilo, mas
é necessário estabelecer esse tempo fechado para exatamente não ficar numa discussão interminável e que possa comprometer toda a condução de todo o seu processo seletivo. Então, a execução da dinâmica implica nisso, né? Apresentar o propósito, as regras, explicar a tarefa que vai ser proposta ali para os participantes dessa dinâmica e um tempo estimado para concluir essa dinâmica. Concluiu a execução, né? Foi realizada ali a atividade com todos os participantes. Nós temos então o desfecho da dinâmica. E esse é um momento imprescindível, principalmente para a gente levantar algumas informações, algumas inferências que você tem estabelecido ali nas observações dos participantes, tá? Esse momento estratégico, quando a gente está aplicando uma dinâmica de grupo num processo seletivo, porque enquanto a dinâmica está sendo executada, né, você, analista de recursos humanos, você, analista de pessoas, está ali observando os comportamentos dos candidatos. E você já está processando algumas informações, algumas inferências. Olha, aquele sujeito, né, que na entrevista tinha me levantado uma suspeita de que tem um perfil muito individualista, eu estou observando aqui na dinâmica que ele realmente não está interagindo com os colegas. Então, já estou reforçando essa minha suspeita de que realmente ele é muito individualista. Aqui na nossa organização, a gente precisa de pessoas que tenham uma cultura mais cooperativista, né? Um perfil mais cooperativista. Não sei não. Bom, no momento do desfecho da dinâmica, né, ao invés de você, analista de recursos humanos, já entrar falando, é muito estratégico você chegar para os candidatos e falar: acabou, não tem mais como vocês fazerem mais nada do que está acontecendo na dinâmica, larguem os materiais, voltem para suas cadeiras, né? Por exemplo, estou imaginando aqui uma situação. E agora, nos diga, né? Eu quero ouvir vocês. O que vocês sentiram com essa dinâmica? Por que vocês acham que foi exatamente esse tipo de atividade que foi proposto aqui neste momento para essa seleção? E aí, né, o que as pessoas vão relatar, o que os próprios candidatos ali, os participantes dessa dinâmica vão apresentar, vai possibilitar até mesmo você reforçar aquelas inferências, aquelas suspeitas que você estava levantando ali dos perfis dos candidatos. Tem algumas pessoas que realmente se entregam, né, na hora de discutirem a dinâmica. O problema é que eu estou falando isso, né, algumas pessoas vão assistir e vão pensar: agora nunca mais eu falo uma dinâmica de grupo. Acontece que quando a gente quer, por exemplo, observar uma atitude de prontidão, uma livre iniciativa, aquela pessoa que realmente se prontifica a falar, logicamente ela já revela essa tendência. Então, ter essa postura de realmente se apresentar no momento de discussão já me possibilita até mesmo levantar uma análise: olha, isso aqui tem um perfil de liderança. Então, não fique caladinho aí no momento que você for participar de uma dinâmica de grupo. E nesse momento do desfecho, né, a gente observa, então, a gente conhece, se disponibiliza a questionar e conhecer as sensações, as emoções que foram sentidas, que foram vividas ali pelos participantes durante a execução dessa dinâmica. É possível observar alguns fatores críticos, né? Inclusive, você pode debater isso com os participantes. Vocês repararam que aconteceu isso, né, durante a execução dessa dinâmica? Então, tem alguns fatores que realmente podem ser reforçados, né, nessa projeção. Você pode fazer análise dos participantes, né, como que cada um se posicionou, e isso já representa até mesmo um feedback instantâneo para quem tenha participado ali da dinâmica de grupo. E, mais ainda, encerrar com reflexões para apropriações. Lembrando, né, que a pessoa que participou de uma dinâmica de grupo, se essa dinâmica está sendo aplicada com qualidade, né, ela pode levar essas reflexões, ela pode estender o que ela vivenciou ali na dinâmica para uma autorreflexão, né, para reforçar alguns aspectos do seu jeito de ser, né, ou até mesmo para reavaliar algumas posturas. Então, é indispensável ter também qualidade nesse momento do desfecho da dinâmica. E uma coisa que eu preciso chamar a atenção é que todo esse roteiro de planejar, executar e apresentar aí o desfecho da dinâmica, se a gente está falando, né, da aplicação da dinâmica de grupo como uma técnica no processo de seleção de pessoas, logicamente que tudo que vai ser pensado ali, desde a escolha da dinâmica, né, desde a análise dos perfis dos participantes da dinâmica, tem que estar coerente com o que seja o que representa as necessidades para essa seleção. Quais são as necessidades explícitas desse novo profissional que venha a ser contratado? Quais são as necessidades implícitas, né? Reforçando, por necessidades explícitas de um processo seletivo, eu tenho que observar o tipo de tarefa que vai ser realizado por esse profissional que vem ainda a ser contratado, admitido, as responsabilidades
que vão ser esperadas ali para o bom exercício da função própria do cargo. E por necessidades implícitas, né, o perfil que a gente espera identificar, os comportamentos que a gente realmente quer identificar nesse candidato, as atitudes esperadas desse candidato. E aí, logicamente, né, eu tenho que observar. Bom, se eu vou aplicar uma dinâmica de grupo, logicamente eu quero conhecer o comportamento desse candidato, desse profissional, ao interagir com outras pessoas. É um comportamento social. Não faz sentido, né, aplicar uma dinâmica de grupo para um processo seletivo para aquele profissional que vai trabalhar numa tarefa extremamente individualista, onde ele não precisa estabelecer interação com outras pessoas. Mas se ele for um atendente, se ele for um gestor de equipe, se ele precisar somar forças ali numa equipe de trabalho, aí sim a dinâmica de grupo é uma técnica estratégica para garantir o levantamento de mais evidências daquele candidato que você ainda está conhecendo no momento de seleção e até mesmo para reforçar algumas suspeitas ou refutar outras hipóteses que você tenha levantado como inferências sobre esse estilo, sobre o perfil desse profissional. Espero, portanto, que esse roteiro, né, de como uma dinâmica de grupo deva ser aplicada e possa ser apropriado aí para o processo de recrutamento e seleção tenha ficado claro nessa minha apresentação. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.